Descanse no Senhor, meu irmão. Desarme aí o seu coração. Desarme o seu coração. Chega na igreja todo fechado, todo armado. Não, porque é a luz, porque é o som, porque é o ar-condicionado, porque é a cadeira. Para com isso, irmão. Quem pede de receber é você. Se desarme em nome de Jesus. Deixe que a palavra do Senhor chegue aí na sua vida, impactando você. Chegue aí, que permita que essa palavra possa encontrar lugar e em nome de Jesus que surta efeito na sua vida. Você está acordado, meu filho? Amém. Amém. A gente está na casa do Pai. A gente está começando mais uma semana num lugar abençoadíssimo. Estamos começando mais uma semana em um lugar onde nós podemos renovar a nossa fé e a nossa esperança. Você diz amém? Olha, irmão, eu quero trazer uma palavra para você, que o título é esse, é o versículo de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. 2 Coríntios, desculpe, capítulo 7, versículo 13, a parte B, onde Paulo diz assim: crie, por isso falei. Você diz amém? Você pode dizer comigo assim: crie, por isso falei. Exatamente isso. Crie, por isso falei. Porque com a força da nossa palavra, com a força da palavra de Deus em nosso coração e em nossa boca, grandes coisas o Senhor fará. É o que está escrito aqui, ó. Crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Quantos aqui creem e também falam que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, que grandes transformações virão, em nome de Jesus, grandes transformações virão, grandes mudanças da parte de Deus virão. Essa é uma palavra profética, e palavra profética é para aqueles que creem. Quem diz amém por isso? Olha só, quem estava aqui no domingo passado, volta aí a fita, volta aí, quem estava aqui no domingo passado, no culto das 18h30, quem estava aqui? No culto das 18h30, nós liberamos uma palavra de Deus, se você não estava, e nós pregamos o texto lá de 2 Reis, onde o profeta Eliseu diz assim: amanhã, por essa hora, e aí haveria uma grande mudança ali em Israel, em Samaria. E nós profetizamos, e pessoas vieram aqui à frente, e pessoas, receberam a palavra profética e saíram daqui com o coração cheio de fé. E eu disse assim: Senhor, eu só fui um instrumento, eu fiz que nem Eliseu, eu liberei a palavra, depois eu fui tomar café, porque não depende de mim, depende do Senhor. Mas eu disse: vão ter testemunhos. Irmão, tantos testemunhos a gente teve, tantos testemunhos nós tivemos daquilo que o Senhor fez. Teve uma irmã que mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, eu tinha feito uma seleção para um trabalho e não tinha mais esperança de ser chamada, não tinha mais, já tinha esquecido. Quando foi na segunda mesmo, recebi o chamado, fui nomeada, está lá, minha promoção saiu. Teve outra pessoa que disse assim: pastor, o financiamento da minha casa saiu na segunda-feira, estava esperando. Olha só, meu irmão, essa palavra profética. E teve outra irmã que eu estava conversando na quarta-feira, ela disse: pastor, há 4 anos atrás, exatamente no dia do meu aniversário, a minha aposentadoria foi indeferida e teve uma questão lá. Mas nós permanecemos, e recebemos também aquela palavra, e foi só um complemento da oração que ela já fazia. E exatamente 4 anos, no dia 26, agora, na quarta-feira passada, foi restabelecida a aposentadoria da irmã. Irmão, o que é isso, meu irmão? Isso é o poder de Deus, isso é o mover de Deus. Eu devia ter escrito, não era os testemunhos para começar a contar aqui. Mas eu creio que tem mais uns 3 aqui que eu não estou aqui lembrado muito bem. Porque é assim que Deus faz. Nós estamos na casa dele e grandes coisas o Senhor fará em nosso favor. Crie, por isso falei. Crie, por isso liberamos uma palavra. Crie, por isso você recebe uma palavra. Crie, você crê no seu lugar. Nós falamos em conjunto e o nosso Deus, que é bom, que é fiel, Ele é o responsável pelo realizar. A mim e a você basta apenas crer. Basta apenas crer. Crer que Ele está agindo em nosso favor. Você e eu, nós provocamos o nosso futuro conforme nós falamos. Nós provocamos o nosso futuro conforme nós falamos. É por isso que da sua boca só pode haver palavras de bênção. É por isso que da sua boca só pode haver palavras abençoadoras, palavras de fé.
Você vai começar a semana, irmão. Amanhã é segunda-feira, você vai voltar para o seu trabalho, você volta para a sua aula, você volta para o seu estudo, você vai voltar a comprar, você vai comprar, vender, você vai empreender. Seja o que for que você for fazer, tenha sempre a palavra de Deus na sua boca e no seu coração. Mediante a todas as lutas, mediante todas as investidas do inimigo, continue crendo. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Afinal de contas, nós comeremos dos frutos que nós vamos produzir também com as nossas palavras. Você diz amém por isso? Nós vamos comer desse fruto, sim. Exatamente, criei por isso, falei. Ah, pastor, mas está tão difícil. Ah, mas as circunstâncias. Irmão, vê só. Se você for rápido aí na Bíblia, porque eu estou lembrando desse texto agora, não está aqui no slide. Abre aí em Lucas capítulo 2, que eu quero ler com você essa passagem de Lucas capítulo 2. Deixa eu trazer o contexto. Eu creio que Deus está movendo para algo de um pouco diferente. Mas Lucas capítulo 2, o contexto aqui era, o menino Jesus havia nascido. O menino Jesus já havia nascido, já tinha sido, estava sendo apresentado no templo. Exatamente, Tiago. Foi na hora e no dia da apresentação de Jesus no templo. Esse templo aqui, que havia sido construído pelo rei Herodes, não era o templo lá, era o templo construído por Herodes, e era como se fosse um presente para os judeus, mas na verdade havia um interesse político, econômico, mas enfim, era ali onde aconteciam as apresentações. E os pais de Jesus, José, Maria, tinham levado Jesus ao templo para a apresentação. E é aí onde entra essa passagem do versículo de número 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e a glória de Israel, o seu povo. Você pode aplaudir ao Senhor aí no seu lugar, meu irmão. É o Deus que cumpre a palavra, é o Deus que cumpre a promessa, é o Deus que cumpre os decretos sobre a mim e para a sua vida. O homem em Jerusalém, Simeão, um homem íntegro, um homem justo, o Espírito Santo estava sobre ele. Entenda bem, olha, e o Espírito de Deus diz assim: você não morre, você não vai morrer, até você contemplar com os teus próprios olhos aqui a consolação de Israel. Sabe quem? O Messias. Ele já era velho, avançado em idade, mas o Senhor havia feito uma promessa lá atrás. Meu Deus, o Senhor havia feito uma promessa lá atrás. E eu acredito firmemente, lendo esse texto, que Simeão no passado tempo, no passado dos anos, com a avançada idade, as dores do corpo envelhecendo chegando, as doenças naturais, uma probabilidade poderia estar diminuindo no coração dele, mas ele não vai olhar circunstâncias, não vai olhar, escute. Ele não vai olhar nem realidade física, ele vai somente contemplar a promessa que o Senhor havia feito a ele. Você não morre antes de ver o Messias de Israel, o Messias dos gentios, o Messias para todo mundo. Ele crê na promessa, e o texto ele diz, é muito claro, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Ele não tinha ali nenhuma obrigação mais de ir ao templo, mas movido ele foi. Quantos aqui chegaram nessa tarde movidos pelo Espírito de Deus a esse lugar?
Eu estou pregando para gente que chegou aqui movida, porque estava cansado, estava estressado, estava entristecido, estava isso, aquilo outro, mas você foi movido, porque tem um propósito de Deus para você. Aqui tem uma palavra vinda do céu para a minha vida, para a sua vida. Aqui existe uma liberação de palavras proféticas. Aqui existe um liberar de Deus para a nossa semana. Basta eu e você, nós cremos, tomarmos posse e dizer assim: vou viver. Aconteça o que acontecer, tem uma promessa. Movido, meu irmão, ele foi movido para ir para a igreja, ele não foi movido para ficar na sala de casa vendo televisão, ele não foi movido para o culto online, não, ele foi movido para vir, porque existe um negócio diferente quando o povo de Deus se reúne. Existe uma atmosfera, e atmosferas, elas têm a capacidade de mudar aquilo que está no nosso coração. Atmosfera de alegria. Por isso que a gente canta aqui, meu irmão, porque nós somos alegres no Senhor. Por isso que a gente adora, porque nós amamos a Jesus. E a atmosfera está sendo preparada, foi preparada para que essa palavra fosse ministrada ao meu e ao seu coração. Ele creu, ele chega no templo. E meu irmão, olhe, aos sábados, segundo os historiadores, eram em média 1.800 meninos que passavam por esse templo para ser apresentado pelo Senhor. De todo Israel, adjacências, pessoas que eram realmente da lei judaica, chegavam, meu irmão, imagine só quanto menino. Era a média, segundo a história. Aí Simeão chega e quantos meninos tinham lá? Quantos tinham? Mas ele, guiado pelo Espírito de Deus, ele vai tomar Jesus nos braços. Ele vai tomar a promessa nos braços. Eita, quem aqui já pegou aqui? Quem vai tomar as promessas nos seus braços nessa hora, nessa tarde? Os nossos braços estão estendidos, Senhor, para receber a Tua promessa. Os nossos braços estão estendidos para receber a Tua palavra. O consolo de Israel, o Simeão toma nos seus braços. A salvação para Israel, para os gentios, Simeão toma nos braços. Nós estamos tomando nos nossos braços nessa tarde a palavra poderosa da parte de Deus, a palavra poderosa. Recebemos essa palavra, recebemos essa bênção de Deus sobre a nossa vida. Ele recebe a palavra, ele recebe o conforto de Israel, o consolo, a libertação, toma nos braços e agradece ao Senhor. Irmãos, palavras proféticas, elas nos desafiam, porque na sua grande maioria, palavras proféticas vão ao encontro da nossa realidade atual. Palavras proféticas vão do encontro à nossa realidade. Porque se fosse de acordo com a realidade, era muito fácil. Não, meu irmão. É por isso que nós cremos e nós falamos, porque a nossa palavra muda realidades. Pronto, chegou. A nossa palavra tem o poder de mudar realidades. Realidade de escassez, realidade de dor, realidade de, ai meu Deus do céu, realidade de intranquilidades. Olha só, realidade de opressão. Mas quando a palavra chega, quando a luz chega, quando a luz do Senhor chega, é para mudar essa realidade. Quem diz amém por essa palavra? Cremos, por isso nós falamos. E somos abençoados por Deus. Somos abençoados pela graça. Diga assim: abençoado pela graça. É isso, a graça de Deus. A graça de Deus que nos salvou, a graça de Deus que nos salva, a graça de Deus que é um presente para que nós não pudéssemos ser condenados. A graça de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês. É um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém possa se vangloriar. É pela graça. Tudo é pela graça. Essa palavra profética é pela graça, porque Deus é bom. A mudança é pela graça. Não é porque nós prestamos, não, irmão. Não é porque a gente é bonzinho, não. É pela graça de Deus.
Todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer ser. Todo mundo quer receber uma bênção de Deus. Agora, entenda uma coisa. O nosso Deus, ele trabalha com aliança. Diga assim, Deus trabalha com aliança. Aliança. Ele é Deus de aliança. Ele fez aliança com Abraão. Ele fez uma nova aliança lá no Calvário através do sangue de Jesus, seu Filho. Deus é um Deus que trabalha com aliança. Ele não é um Deus de apenas de momentos esporádicos. Não. Certa vez não, volta e meia, eu recebo alguém muito desesperado, chegando assim, pastor, eu queria que o senhor fosse fazer uma oração, não sei em tal lugar. Eu disse, vamos, nunca a gente vai dizer não para uma oração. Agora, essa pessoa, ela quer receber a oração mesmo? Mas receber a oração, não somente a oração para a bênção. Essa pessoa, será que ela quer aliança com Deus? Pastor, ele não quer saber de crente. Nossa, se você quer me levar lá? Quer me levar? Na verdade, as pessoas acham que Deus é semelhante a um interruptor de luz. Preciso de luz, acendo. Não preciso mais de luz, eu deixo a luz acesa. Não preciso de luz, eu desligo. O mundo lá fora é assim. Deus só no momento difícil. Só nos momentos de aperto. Mas Ele é tão misericordioso que até nesses momentos Ele faz. Ele é bom, porque não é pela nossa vontade, é a vontade dEle. Mas eu estou trazendo para você um Deus de aliança, para que você possa não ser apenas abençoado hoje, mas que as suas gerações sejam abençoadas pelas decisões que você toma hoje. Nosso Deus, Ele é Deus de aliança. Ele trabalha com aliança. É um Deus que promete, que cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus prometeu, pronto, vai acontecer. O que nós precisamos é nos manter firmes no mover e no decorrer da nossa vida de acordo com essa palavra. Deus de aliança que cumpre o que promete. Deus que cumpriu a promessa a Simeão. Deus que cumpriu a promessa a Ana. Deus que cumpriu a promessa a Abraão. Deus que cumpriu a promessa a Josué. Deus que cumpriu a promessa ao apóstolo Paulo. Deus que cumpriu a promessa ao apóstolo Pedro. Deus que cumpriu a promessa ao João. Deus que cumpriu a promessa ao Marcelo. Deus que cumpre as suas promessas. Aleluia! Deus que cumpre as suas promessas. Deus que cumpre as suas promessas. Irmãos, promessas de Deus. Simeão, um homem velho, avançado a idade, mas de repente é movido a ir ao templo, chega no templo, ele, direcionado pelo Espírito, toma nos seus braços ali a criança, o bebê Jesus, e ele vai dizer essas palavras. Olha o que ele vai falar, as palavras sobre Jesus: luz para a revelação dos gentios, e a glória de Israel, o teu povo. Luz para os gentios, luz para aqueles que não eram da linhagem de Abraão, porque Jesus, ele veio para todos. Jesus não ficou apenas restrito ao povo hebreu. Jesus, ele se entregou por toda a humanidade. O apóstolo Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, porque a palavra que ele vai levar não ficou apenas ao povo judeu, ao povo ali, o hebreu, na verdade o povo hebreu. Ele vai levar a palavra aos de fora. A palavra do Senhor, ela tem que ser pregada aqui para os filhos e também para os que ainda não conhecem. É por isso, meu irmão, a principal função da igreja é levar a palavra de salvação. É levar a palavra de salvação às pessoas. E a palavra de salvação, ela vem com a palavra de encorajamento, ela vem com a palavra de cura, ela vem com a palavra de direção, ela vem, desde que ela seja pregada conforme os escritos do Senhor. Luz para os gentios.
revelação para os de Israel, a glória para o seu povo. Querido, em nome de Jesus, existe luz na palavra de Deus para direcionar você. Existe luz. Estava conversando ontem com um casal aqui da igreja, eles falando assim: pastor, nós tínhamos um sonho de um determinado negócio. E nós oramos e Deus respondeu e as coisas estão acontecendo. Mas ela disse assim: sabe qual é o detalhe, pastor? Aí eu, qual? É que a gente não está fazendo força nenhuma e as coisas estão acontecendo. O ponto para o negócio chegou. A dona do ponto nos abençoou, nos entregou um local maior, não alterou aquilo que a gente havia acertado, fomos abençoados. O fornecedor está chegando e as coisas estão acontecendo. Sabe o que é isso? Convergência divina. Quando Deus está no negócio, entenda, quando Deus está no negócio, as coisas vão convergir. Vão convergir. E as coisas vão e as portas se abrem. Ah, então quer dizer que eu não vou ter que lutar. E vai ter que lutar e muito. Mas é aquela luta que nós vamos e Deus ele já está trazendo a vitória. É como se a gente tivesse aqui que apenas colocar ali o nosso exército, colocar ali a nossa posição, formar a posição, mas a vitória, a batalha já está sendo ganha. É convergência. Se existe algo no seu coração nessa tarde, se existe algo no seu coração que pode estar pesando, apresente ao Senhor e pergunte se é a vontade dEle. Pergunte se é isso que Ele tem mesmo para você. Ah, pastor, o que é que eu faço? Ore pedindo paz. Ore pedindo paz. Tem coisa mais simples do que essa oração: Senhor, me dá paz. Traz paz. Se é isso, se esse é o caminho, se esse é o caminho da convergência, Senhor, traz tranquilidade ao nosso coração, traz tranquilidade ao meu coração, e em nome de Jesus eu ministro essa paz sobre você nessa tarde. Em nome de Jesus eu ministro essa paz, porque tem pessoas que chegaram aqui fora de uma tranquilidade. Você chegou aqui intranquilo, você chegou aqui com o coração apertado. Em nome de Jesus receba paz. Em nome de Jesus receba paz. Aleluia. Está na hora de crermos nessa palavra de graça, nessa palavra de esperança. Hebreus 8:12 vai dizer assim: porque serei misericordioso com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Evangelho de João capítulo 1:16 diz: e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Pastor, que texto é esse? A lei veio por Moisés, e a graça veio por Cristo Jesus. Ah, meu irmão, Jesus Cristo, o Pai, Jesus Cristo, juntamente com Deus Pai, eles nos entregam a graça que só provém dele. Tem uma passagem na palavra de Deus que até quem não é crente conhece. É aquela passagem quando Jesus Cristo ele é colocado à prova pelos religiosos, pelos fariseus da época. Daqui a pouco eu vou dizer qual é o livro, eu lembro já, para não dizer a passagem aqui errada. Quando uma mulher foi pega em flagrante adultério. Até quem não é crente conhece a passagem. E a mulher é levada para Jesus, e ali os fariseus eles vão dizer assim: Jesus, a lei de Moisés manda apedrejá-la publicamente. A lei de Moisés diz que é para apedrejar. O que é que o senhor diz? O que é que você diz? É interessante que Jesus ele não vai responder. Jesus vai começar a escrever. Rapaz, e não teve ninguém para chegar lá e para registrar o que Jesus estava escrevendo. Não, porque todas as palavras Jesus ele fala e os homens inspirados pelo Espírito ouviram e depois transcreveram. Uma vez que Jesus ele está escrevendo, ninguém foi copiar. Mas o que era que ele estava escrevendo? A gente não sabe. Ah, porque Jeremias 17 vai trazer isso. Irmão, vê só, a gente não sabe. A gente não vai saber. Mas a verdade era que Jesus ele começa a escrever
os homens com pedras nas mãos, porque o objetivo daqueles homens não era apedrejar a mulher. Eles queriam apedrejar Jesus. Porque se você ver, se não me falha a memória, no capítulo anterior, versículos anteriores dessa passagem, os fariseus, os religiosos e grande parte da multidão vão pegar em pedras para apedrejar a Jesus Cristo que estava no templo. Jesus, ele sai. E logo depois dessa passagem, dessa mulher pega, cadê o homem que estava adulterando com ela? Esconderam para lá. Jogam a mulher aos pés de Jesus. A lei diz isso. A lei de quem? De Moisés. A lei de Moisés diz isso. O que é que o Senhor diz? Jesus começa a escrever. Só que eles esqueceram, escutem, que o mesmo dedo que escrevia naquela terra havia encorajado o coração de Moisés para escrever as tábuas da lei. Foi o mesmo Jesus, que estava na eternidade com Deus, quando Moisés escreve os 10 mandamentos inspirados pelo próprio Deus, inspirado pelo próprio Cristo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem escreveu a lei? A lei foi escrita na pedra por Moisés, inspirada pelo Cristo. O mesmo dedo que escrevia na terra, ou que guiava um pedaço de pau, a gente não sabe, para escrever na terra, foi o mesmo que escreveu a lei lá atrás. Só que a graça de Deus havia sido manifestado aos homens através da pessoa de Cristo. Eles queriam apedrejar Jesus. Se ele dissesse assim, a lei de Moisés disse para apedrejá-la, aí eles iriam dizer, mas o Senhor está pregando o amor, então o Senhor é mentiroso, vão apedrejar você também. Se Jesus dissesse assim, não atirem a pedra, vamos dizer assim, você está blasfemando contra a lei de Moisés, pedra para cima de Jesus também. Era tudo o que eles queriam. Mas a graça de Deus manifesta em Cristo Jesus, Jesus sabiamente escrevendo, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Olha que palavra graciosa de Jesus para aquela mulher. Um a um, o texto bíblico nos diz, do mais velho ao mais moço, foram jogando as suas pedras de lado e foram saindo envergonhados. Só quem podia apedrejar aquela mulher era Jesus. Mas ele vai ofender, ele vai atirar pedra, ele vai julgar, ele vai ser juiz. Ele não foi juiz, ali ele foi um pai de amor. Mulher, onde estão os teus acusadores? Cadê? Não tem nenhum aqui. Não tem nenhum aqui. Quem queria te julgar, já foi julgado. Agora você, vá em paz, filha. Vá em paz. Ele como se ele estivesse dizendo assim para ela, vá em paz, eu tenho graça para derramar sobre a sua vida. Eu tenho graça para permitir com que você pudesse viver. Foi ou não foi Jesus que permitiu que ela permanecesse viva? Porque se dependesse dos homens, ela seria morta. Vá em paz e não peques mais. Sabe o que é esse não peques mais? A tradução é assim: eu sou tão gracioso para com você, que esse espírito de adultério, porque entenda, aquela mulher, havia um espírito de adultério, ou seja, uma situação que não era a primeira vez que ela adulterava, entenda bem, para ser colocada à prova daquela forma, Jesus disse assim, vá em paz, eu também não condeno você, agora filha, não peques mais, ou seja, a minha graça ela é tão abundante, que eu estou dizendo para você que a oportunidade de mudança começa hoje, porque eu sou o pai dessa graça que permite você viver. O mesmo pai da graça, o mesmo pai dessa graça está presente nesse lugar, Jesus, para transformar a nossa vida. Agora o que é preciso? A nossa atitude. A nossa atitude. O que é que Deus ele deseja de nós? Uma atitude, uma boa atitude em recebermos essa palavra e colocarmos em prática. Atitude, irmãos, entenda bem, o mover, o poder de Deus está disponível, agora precisamos ter atitudes. Conhece aquela passagem da mulher do fluxo de sangue? Conhece? Vou trazer para você aqui uma realidade desse texto que eu acho que você nunca
nunca teve a oportunidade de entender esse texto dessa forma. Quando uma menina completava aí mais ou menos aí os seus 12 anos, acontece o primeiro ciclo menstrual. Hoje tem meninas que acontece isso mais nova, mas a média naquela época eram 12 anos. Não era fácil para as mulheres. Não é fácil hoje, não era fácil naquele tempo. Quando a menina, ela menstruava pela primeira vez, isso com 12 anos. 12 anos. A mãe comunicava ao pai. Entenda essa história porque você vai entender o que é graça. A mãe comunicava o pai. E o pai mandava a filha preparar uma trouxa para levá-la a um lugar que ela passaria de 3 a 5 dias. Sabe que lugar é esse? É conhecido como o Vale dos Impuros. Sabe onde era o Vale dos Impuros? Fora dos muros das cidades de Israel. E o pai saía na frente com a mãe. A filha que tinha acabado de menstruar pela primeira vez saía atrás. E o pai saía em todo o caminho, nas ruas da cidade, dizendo, sabe o quê? Minha filha está impura, abram caminho, ela está impura. Abra caminho, ela está impura. Uma menina de 12 anos, repare. Eu sou pai de menina, velho, minha filha tem 10 anos. Eu amo minha filha com toda a minha força, como amo meu filho. Eu fico imaginando, isso era o quê? Isso era o peso da lei, você está entendendo, irmão? O peso da lei. E aquela menina, ela saía da cidade, passando pelas ruas da cidade, até atravessar os muros da cidade, e chegava no Vale dos Impuros, para passar de 3 a 5 dias, tendo uma tutora, uma madre, tendo uma mulher que ia cuidar. Imagina quantas meninas tinham lá. Você lembra que eu disse que no começo a média eram 1.800 meninos por sábado no templo? Agora imagina as meninas. Imagina as meninas. Ou números semelhantes, quantas meninas tem? Onde ele ficava? No Vale dos Impuros. Depois de 3 a 5 dias, os pais voltavam para buscá-la. Entenda bem. Uma menina de 12 anos, que ficou um dia, 2, 3, imagina aqui, no 5º dia, o pai e a mãe voltam para buscar. Quando avista a filha, a madre diz assim, ela não pode voltar não, porque o ciclo dela ainda não cessou. O ciclo ainda não cessou. Essa mulher que vai falar que, você já sabe, né? Eu estou me referindo à mulher do fluxo de sangue. Ela não era casada. Ela não podia nem casar. Imagine aquela menina. No 6º dia os pais retornam. Não pode voltar para casa. No 7º, no 8º, no 9º, no 10º. Já não voltam mais. E aquela menina passa semanas, aquela menina passa meses, aquela menina passa anos. Anos. O texto da palavra de Deus vai nos dizer que há 12 anos elas tinham fluxo contínuo. Aquela menina agora já estava uma mulher de quantos anos? 24 aproximadamente. Você está pegando aqui o texto, meu irmão? Olha a história que eu estou te contando para depois de falar sobre atitude e graça. Aí a gente fecha. Você está acompanhando aqui o texto? 24 anos agora é uma mulher. Como era que aquela mulher ficou sabendo que Jesus estava passando na cidade? Era o Vale dos Impuros. Só que tinha alguns impuros. A lei de Moisés não permitia, escute, que homens e mulheres com defeitos ficassem na cidade. Cegos, coxos, paralíticos. Ah, pastor, agora o senhor errou. Calma. Existiam aqueles que pediam esmola com autorização do Estado. E todos eles tinham um passe. Sabe qual era o passe específico de quem era cego? Uma capa. Lembrou agora do Bartimeu? E deixando a sua capa. Sabe quem eram os paralíticos que tinham a permissão? Eram aqueles que tinham a sua maca. Esses tinham permissão de ficar. E depois serem levados no final do dia com dinheiro para comprar comida para levar para os outros impuros. Está entendendo como era a situação? Está entendendo como era? Bom. Aí aquela mulher fica sabendo, aquela menina que virou mulher, fica sabendo o quê? Que um homem estava passando na cidade. O nome dele era Jesus. A notícia se espalha.
Um Jesus que tem uma palavra diferente, um Jesus que os olhos dele é semelhante aos olhos de fogo, um Jesus que o rosto dele, ele é algo mais que a neve, o rosto de Jesus, ele é semelhante ao sol do meio-dia, aquele que a palavra sai da sua boca semelhante a uma espada de 2 gumes. Aquela menina que agora já era mulher, com mais ou menos seus 24 anos, estava lá, ouviu falar que Jesus iria passar, tinha a multidão. Isso é texto. O Vale dos Impuros pode ser novidade para você. O ritual que a menina passava pode ser novidade para você. Mas sabe o que é que não pode ser novidade? A atitude daquela mulher em querer ser curada. Está lembrado as pedras nas mãos dos homens para apedrejar uma adúltera? Se aquela mulher se aproximasse da mesma forma e tocasse em uma pessoa e tinha uma multidão, ela tocou em pessoas, ela poderia ser apedrejada também naquele lugar. Ela atravessa a multidão, irmão, ela tinha um sonho de ser curada. Eu estou pregando aqui para gente que tem um sonho. Eu tenho um sonho. Não tenho um, eu tenho mais nenhum. Não, eu tenho uma promessa que eu recebi, eu preciso que essa promessa se torne realidade. Eu estou pregando para pessoas que têm promessa e que precisam que essa promessa se torne realidade. Aleluia! Aleluia! Querido, eu não estou mais pregando, estou contando uma história aqui para você com unção de Deus. E aquela mulher, ela atravessa a multidão, ela teve uma atitude, ela não aguentava mais, meu irmão. Os seus pais haviam gasto todo o dinheiro da família para tentar curá-la, não curou. Tem coisas que você vai fazer, que você vai empreender, mas você não vai ter resultado. Sabe por quê? Porque em algumas lutas nossas, o resultado vai vir única e exclusivamente de uma vitória de Deus sobre nós. É para a gente parar de lutar? Não, é para a gente tentar até o final. Até o final. Aquela mulher, ela rompe a barreira, passa pelas pessoas, tá nem aí se vai. Ela já estava, meu irmão, que vida, Vale dos Impuros. Pode um negócio desse, irmão? Mulher que era impura perante a sociedade, ela não quer nem saber, ela só mira ali, sabe o que? A sua cura, porque o homem que curava pessoas estava passando, era a última oportunidade dela, ou era aquele dia, ou não era mais nenhum outro. Está lembrado que ele vai passar, Jesus estava indo à casa de Jairo, ela interrompe, meu irmão, ela quebra protocolo, ela bate em gente. Ela tem uma fé no coração que ela diz assim, meu Deus, ela diz assim, meu Deus, olha esse homem, eu estou ouvindo falar tanto dele, eu já ouvi ele falar, ele fazer tantos milagres, se eu apenas tocar na veste dele, meu Deus, olha o tamanho da fé, se eu apenas encostar nas vestes deles, eu serei curada. Meu Deus, que exemplo de fé para mim e para você. Meu Deus, pastor, se eu apenas for na igreja, se eu apenas vir à frente de novo, já fui 300 vezes, mas se eu for a 301, eu sei que meu Jesus, ele vai me entregar a bênção. Se eu continuar crendo, eu sei que o meu Jesus, ele vai me abençoar, porque basta eu tocar nas vestes dele. Basta eu tocar nas vestes. Ela nem toca em Jesus, ela não toca nem no braço, não toca nem na perna, na roupa de Jesus, na bata de Jesus. Se fosse hoje, na calça jeans de Jesus. Se fosse hoje, no terno de Jesus, ou na camisa de gola normal, gola assim. Na gravata pode ser, velho. Entra aí na história, mas ela toca. Ela toca. Jesus peraí, para tudo. Para tudo, alguém me tocou. Alguém me tocou, tem um povo lá na igreja El Shaddai que está me tocando, tem um povo na igreja El Shaddai que está tocando por fé na minha veste, está tocando por fé na minha roupa, para tudo, tem um povo que está tocando, tocou, recebeu o milagre, tocou, recebeu a bênção, de mim saiu, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude.
Quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? A graça de Jesus. Ele sabia que tinha sido aquela mulher. Ele sabia que era uma mulher que estava sofrendo. Bote aí 12 anos da sua vida. 12 anos, longe de tudo e de todos. 12 anos. 12 anos. Se eu tocar nas vestes dele, você tocou. De mim saiu virtude. Foi curada. Filha, vai em paz. A tua fé te salvou. Vai em paz. Você está curada. Irmãos, mas o que me chama a atenção, cara, a gente se alegra com o milagre dessa mulher, mas sabe o que é que me chama a atenção? Era uma multidão que estava ali do lado de Jesus, que precisava também ser tocada em feridas, que precisava também ser tocada das suas emoções. Viram Jesus curar ali publicamente uma mulher que tem um fluxo de sangue, e ninguém diz assim: Jesus, cura a mim também. Cura a mim também. Você ouviu aqui 3 testemunhos que eu contei no início. Uma irmã que foi chamada para um trabalho, outro que o financiamento da casa saiu, outro que a aposentadoria foi restituída. Teve outro aí que também ganhou trabalho. Olha só. Aí a gente escuta, a gente se alegra, só que a gente se alegra, mas outro diz: Jesus, e o meu? Jesus, e o meu? Jesus, e eu? Jesus, o Senhor teve graça. Aquela mulher rompeu, aquela mulher fez a parte dela. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou crendo. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou aqui e eu estou gerando no meu coração uma mudança de realidade na minha vida, seja em que área for, dentro da minha casa, nos meus negócios, na minha saúde, eu estou contemplando uma mudança. Eu estou contemplando uma mudança. Crie, por isso falei. Crie, por isso já agradeci que o Senhor me deu vitória. O meu filho está salvo, minha filha está salva. Crie, por isso falei, as portas se abriram para mim. A minha empresa, ela decolou. Crie, por isso falei, a minha saúde foi restituída. Crie, por isso falei, o Senhor abriu uma porta de trabalho. Crie, por isso falei, o meu Deus trouxe paz ao meu coração. Sabe o que é isso, irmão? Fé. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um último versículo que eu quero que você bote aí, filha. Romanos 8:39, conhecido na versão A Mensagem. Irmã, isso é para a gente fechar com chave de ouro essa palavra. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus, quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Nada fica entre mim, entre você, entre o amor do nosso Deus, porque a graça dele foi tamanha. A graça dele foi tamanha. Ele nos abraçou, ele nos salvou e ele nos abençoou. Quem toma posse dessas palavras nessa tarde? Quem toma posse? Quem vai dizer assim: Senhor, eu estou crendo, eu estou falando, eu já estou declarando que Deus me deu vitória, então fique de